estou precisando vencer um grande vão na minha obra na hora de instalar as minhas telhas termoacústicas. Como eu posso vencer esse vão? Muitas vezes, com a madeira, é difícil de vencer um grande vão, porque a madeira é um material orgânico e mais maleável. Para montar uma treliça, por exemplo, em madeira e vencer um grande vão é um pouco mais difícil. Mas nesse caso, o que pode ser feito na hora de instalar as telhas termoacústicas é a utilização do aço, principalmente perfis metálicos laminados chamados de perfil U. Eu estou aqui com alguns modelos de perfil e o objetivo desse vídeo vai ser montar uma treliça metálica de um determinado tamanho específico e mostrar como esse material pode vencer um grande vão com uma facilidade de montagem muito grande. Existem duas maneiras na hora de montar a sua treliça metálica. Uma delas pode ser parafusada e a segunda ela pode ser soldada. As diferenças de resistência são amplas, dependente de qual tipo de projeto você vai estar utilizando na sua obra. Hoje, nesse vídeo especificamente, nós vamos mostrar como essa estrutura de perfil pode ser montada numa treliça que já foi previamente definida e como ela pode ser parafusada para montar a sua treliça. Um outro vídeo, caso vocês querem e colocarem aí no comentário, a gente pode fazer o mesmo vídeo mostrando como ela deve ser soldada, como é feito todo o processo de soldagem. Mas nesse vídeo nós vamos montar e cortar essa treliça e depois nós vamos parafusar ela. Mas antes de começar, vou apresentar para vocês que material que a gente escolheu para montar a nossa treliça. Eu estou aqui com dois modelos de perfil. O meu primeiro modelo se chama perfil U 7540, ou seja, a abertura desse perfil são 75 milímetros e a altura da aba lateral desse perfil é 40 milímetros. Existem outras variações, por exemplo, de altura e também de abertura desse perfil, mas o perfil que nós escolhemos é esse, que ele é mais padrão na hora de se montar uma treliça. Um outro ponto de se atentar é a espessura da chapa da dobra. Nesse caso, nós estamos usando uma espessura de chapa de 2 milímetros. E 2 milímetros é quase considerado o mínimo, por mais que existem espessuras inferiores também. Acima de 2 milímetros já são perfis estruturais, perfis mais fortes para vencer grandes vãos de estruturas, por exemplo. Um outro ponto de se atentar também, eu posso ver a diferença de cor desse meu perfil para esse segundo perfil, que é o 75. A diferença é que o perfil 75 é um perfil de aço preto. O perfil de aço preto é um perfil que não tem um tratamento químico nele. Ou seja, se eu fizer a montagem e colocar esse perfil na rua, com certeza ele vai acabar oxidando com o tempo. Por mais que demore anos e anos até esse perfil realmente se deteriorar e realmente vir a começar a furar por algum tipo de ferrugem. Então vão levar muitos anos. Diferente aqui do perfil galvanizado ou do perfil zincado, ele recebe um banho e uma galvanização a frio, o que faz com que ele fique com esse aspecto mais claro. Então, quando eu faço a montagem desse perfil galvanizado ou zincado e deixo ele na rua, exposto ao tempo, dificilmente ele vai enferrujar, por mais que, com o longo tempo, ele também enferruja, assim como o perfil preto, porque os dois têm a mesma composição. Nós escolhemos a diferença para mostrar para vocês. Agora, observando o meu segundo perfil, eu percebo nitidamente que ele é um pouco menor. Esse segundo perfil se chama perfil U 68, 68 milímetros, 30 milímetros de altura aqui na minha aba lateral. Mas por que esse perfil ele é um pouco menor? Propositalmente, de fábrica, esses perfis existem para que um entre por dentro do outro. Então eu posso ver que o encaixe dele é perfeito. Um perfil entra dentro do outro para facilitar na hora que você vai montar a sua treliça. Então existem várias variações diferentes desse tipo de perfil, como o perfil 75, o perfil 68, o perfil 95, o perfil 100. Então existem várias variações para cada modelo de treliça específico. Nós estamos usando o 75 e o 68, que eles são os perfis mais usuais. Então, vamos dizer assim, para uma montagem de uma residência, é 90% de chance de certeza que você vai precisar desse material. Quando eu não vou precisar desse material? Quando é uma estrutura metálica, quando é um galpão, quando é talvez um mezanino, algo que requer um peso muito grande. Mas se não for o caso, normalmente você vai usar esses modelos de perfil. Então, agora que eu já fiz uma breve apresentação dos nossos materiais que vão ser utilizados, eu vou mostrar um pouquinho a treliça que foi projetada e que vai ser montada aqui no galpão. A treliça que a gente escolheu é 3 metros.
esse tamanho ele é proposital pelo fato do perfil vir pronto de 6 metros. Ou seja, todas as barras metálicas vêm com tamanho de 6 metros. No nosso caso, para facilitar a montagem, eu vou considerar que eu preciso vencer um vão de 3 metros. Vou cortar o meu perfil base no meio e eu vou ter 2 pedaços de 3 metros. Um outro ponto que eu vou me atentar também é sobre a altura que eu vou estar fazendo essa minha treliça. Eu escolhi 30 centímetros, pelo mesmo fato. 30 centímetros é um tamanho que ele vai ter um aproveitamento total do meu material. Então, eu escolhi os meus 30 centímetros. Uma coisa que não é intuitiva. Quando eu escolho a altura da minha treliça, nesse caso 30 centímetros, a minha largura onde eu vou fazer o apoio aqui do meu material precisa também ser 30 centímetros. Eu não posso ter, por exemplo, uma altura de 30 e depois uma largura para botar a minha peça a 50 centímetros, por exemplo. E eu não posso fazer isso por um motivo específico. Quando eu vou fazer a minha trança da treliça aqui por dentro, né, essa barra na diagonal, a ideia é que eu tenha um triângulo perfeito. O que é esse triângulo perfeito? 30 por 30, e aqui a minha hipotenusa vai ser um pouquinho maior, mas eu preciso ter 30 por 30, 30 por 30, 30 por 30. Vamos dizer que aqui eu escolhesse 50 para fazer a minha treliça. Nesse caso, eu teria 50 por 50, 50 por 50. A ideia é montar esse triângulo perfeito, porque o triângulo é a forma geométrica que consegue suportar as maiores cargas. Diferente do quadrado, da forma geométrica redonda, o triângulo é o que mais resiste. Então esse é o objetivo na hora de se montar uma treliça. Então a nossa treliça tem 30 de altura e a minha travessa vai estar a cada 30 centímetros. Depois que eu monto aqui o layout da minha treliça, eu vou para a próxima etapa, que é começar a cortar as minhas barras. Mas como que eu sei o que é 7,5 e o que é 68, por exemplo? É muito simples, porque as minhas barras superior e a minha barra inferior, ela é montada com perfil 7,5, porque são as barras que ficam externas à minha treliça. Agora, as minhas barras internas, como elas vão por dentro da minha estrutura, toda ela vai ser feita com o meu perfil 68. Para começar agora, eu preciso começar a fazer os cortes da minha treliça. Então eu vou usar agora uma lixadeira e vou começar a cada uma medir e fazer os cortes. Vamos lá? E só lembrando, na hora que eu vou fazer essa demarcação aqui dos perfis, eu preciso utilizar o esquadro e fazer o esquadro do meu perfil U em todos os lados. Não adianta só eu fazer o esquadro na parte de cima dele. Por exemplo, fiz uma primeira demarcação aqui aos meus 30 centímetros, coloquei ele inclinado e também preciso fazer esse mesmo segmento aqui, desse lado. Aí depois que eu marcar o meu segundo corte, a mesma coisa vai acontecer. Eu vou precisar também fazer essa demarcação. Agora que todos os materiais foram cortados, os meus materiais principais da treliça foram cortados e também os meus materiais que são em pés, ou seja, todo esse material agora está cortado e esse mais escuro são esses maiores aqui da minha treliça. Então todo esse material está pronto para que eu consiga começar a fazer a fixação de cada um desse material. Depois que todos eles estiverem fixados, que eu vou fazer a medição de um desses banzos que estão na horizontal. Eu poderia muito calcular por projeto, ou talvez até fazer um cálculo de trigonometria para saber esse tamanho. Mas o objetivo aqui é que esse vídeo seja o mais prático possível, para que você faça a montagem por etapa e que você mesmo consiga medir cada um desses banzos e fazer a medição. Então, agora que eu já demarquei aqui no meu perfil, a cada 30 centímetros, como estava ali no nosso croquis de projeto, eu vou começar a posicionar aqui por dentro do meu perfil e depois eu vou fazer a fixação desses perfis com parafusos autobrocante. Esse parafuso autobrocante, ele já tem uma broca na própria ponta do material que faz com que ele faça perfuração nesse tipo de chapa, que é uma chapa mais fina, o que vai facilitar. Mas existem diversos outros modelos de parafuso diferentes para fazer montagens de treliça. Esse parafuso aqui vai ser um dos parafusos mais práticos, além de que esse material pode ser montado com solda também. Mas vamos lá, vou começar primeiro encaixando os meus banzos nas duas laterais aqui. Agora
que eu já posicionei os dois banzos nas laterais, eu vou fazer o alinhamento e sempre vou colocar ele com a boquinha para dentro, até para que dê um acabamento bom para minha treliça. Se eu botasse a boquinha para fora, não teria problema também, mas aqui eu gosto de ele já ficar fechadinho. Então eu vou fazer uma fixação de um parafuso em cima e um parafuso embaixo. Às vezes, na hora de fazer a fixação do seu autobrocante, muitas vezes por ser duas chapas grossas, talvez você tenha um pouco de dificuldade. Mesmo que esse parafuso ele já faça o furo automaticamente no aço. Talvez nós indicamos fazer primeiro um furinho no seu perfil com uma broca. Depois que você faz com uma broca, talvez uma broca 4 ou uma broca 4,5, você consegue passar o brocante com muito mais facilidade também e talvez acelere. Fixando esse último parafuso, agora a gente vai conseguir fazer as medidas do meu banzo na diagonal. Então eu vou estar fazendo essa medição agora, para cada um deles vai ser padrão basicamente, e aí depois a gente volta para cortar o nosso perfil e encaixar o banzo diagonal aqui nessa parte de dentro. Agora que a gente fez a montagem da treliça, toda ela já foi fixada e parafusada. A minha distância está a 30 centímetros e a minha altura de treliça também é 30 centímetros. Eu fiz o corte agora com a medição dos eixos que vão na diagonal e eu vou começar a posicionar eles. Eu posso tanto colocar com a boquinha para cima, nessa posição, quanto com a boquinha para baixo. A sugestão é, imagine a sua treliça em pé, coloque a boquinha para baixo, para evitar o acúmulo de água aqui na parte de dentro. Então eu viro ela para baixo e eu vou encaixando um a um aqui por dentro. Agora que eu fiz todo o posicionamento dos meus banzos na diagonal, eu vou começar a fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Eu vou colocar ele numa distância que fique igual aqui nas duas distâncias e vou fazer uma fixação embaixo e uma fixação em cima em todas elas para que a gente consiga finalizar aí o layout da nossa treliça. Vamos lá? Agora que eu tô com a minha treliça totalmente montada, tô com as minhas travessas na vertical também, todas parafusadas, eu quero mostrar um pouquinho como que ficou a resistência dessa treliça. Vou subir em cima dela só para ver como realmente ela não vai trabalhar. Então eu vou erguer essa minha treliça, então eu vou me apoiar aqui em cima da treliça, ó, tirando todo o meu peso no centro dela. Vou até colocar aqui o meu perfil um pouquinho mais na ponta, para a carga ficar o mais longo possível. E mesmo que eu suba em cima da minha treliça, ó, ela nem trabalha. Então eu posso me trabalhar em cima dela, posso caminhar tranquilamente e ela ficou tão rígida que ela não chega nem a ceder. E um ponto muito importante é, ainda o outro lado da treliça nem foi parafusado. Ou seja, eu nem fiz a fixação aqui ainda e mesmo assim a treliça, ela fica extremamente resistente. Uma treliça dessa de 3 metros, com certeza eu conseguiria colocar uma carga de um telhado, mas o bom mesmo é eu talvez trabalhar com essa treliça em 4 metros, 5 metros, até 6 metros de vão livre, fazendo uma treliça dessa forma, talvez com uma altura um pouquinho mais alta, de 40 centímetros, mesmo assim você vai conseguir se apoiar e trabalhar tranquilamente em cima do seu telhado. A outra forma de fazer a nossa treliça seria com solda, e se você quer ver esse vídeo com solda, explicando passo a passo, deixa no comentário que a gente vai gravar um vídeo bem legal para mostrar como essa montagem pode ser feita. Se você tem alguma dúvida, se quer dar alguma sugestão de melhoria, coloca no comentário e não esquece, começa a seguir a gente aí.